Oiê, gente! Mais um episódio aqui do Pod Mãe. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que ela está se sentindo em casa, né? Porque somos muito amigas. E ela tem muito que ensinar pra vocês e pra gente também. Juliana Moreira César. Olá, gente, tô muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada, Vocês vão Ju. amar o que a gente vai Ju. falar com ela. Temos Roberta Santo, que vocês já conhecem, já estão cansados dela. Mentira! Ai, ele é cansado de mim! ó. E Roberta Lasno. Estou sem voz ainda. Lembra, gente, que a gente grava tudo no mesmo dia, tá? E é isso. Ela segue sem voz, não é um mês sem voz. É, não precisa. É só um Ah, se dia. fosse um mês sem voz, faríamos corrente de oração. Nada de sorteio, ia ser só corrente de oração. É isso. Porque, gente, tá difícil. Tá difícil. Então, bora pro episódio de hoje. Ju, queremos saber tudo sobre a sua vida. Principalmente porque a Ju, ela é mãe de uma pessoa, Pedrinho, tá? A gente é mais íntimo, a gente chama de Pedruco. Pedruco, boa. Pedro. E o Pedruco tem 5 anos. Isso, 5 anos, é seu único filho. meu único filho. Isso. E você pretende ter mais? Não. Por que não? Ai, Conta gente, pra gente assim, sobre a sua maternidade. eu sempre quis ser mãe, sempre. E, assim, aquela coisa de criança, né? Quando eu era mais novinha, eu falava, eu vou ter 3 moleques, escadinha. Menino, olha que Eu vou- legal. Menino. Eu vou botar esses moleques pra jogar bola. Aquela idealização, né? Olha, que legal. né? Você fala, nossa... Eu tive o primeiro, eu falei, nossa... E foi meu menino, né? Deus. Acertei. Foi menino. Assim, parecia assim, eu sempre soube que eu ia ser mãe de menino, não sei. É, tá certo. Era Eu uma também sempre coisa- soube. Eu conheci a Ju grávida. É verdade. É. Barriga. No final da gestação, assim. Que legal. É. Eu sempre soube que ia ser mãe de menina. É engraçado, né? A gente Eu sabe. também. Não, e só que na gravidez, eu só tinha nome pra menina. De menino. Normal. Eu, não, Super eu sempre normal. tive nome de menina, sabendo que eu sempre me imaginei mãe de menino. E aí, na hora, eu falei, gente, que nome que vai ser agora? Agora é menino. E aí, o meu irmão tem uma filha, Maria, que se não fosse Maria, ia ser Pedro. E eu descartei o Pedro pra Total. todo sempre. E aí, quando eu tava grávida, eu comecei a ver vários nomes. E assim, todos os nomes que eu gosto tá no grupo do Jeito Moleque, que é o grupo do meu marido. Eu Ah, falava, que "Ai, maravilha! eu Você gosto de- copiou, né? Eu gosto de Felipe, eu gosto de Rafael. Ele, pelo amor de Deus, eu não aguento Já mais tem. esses nomes. Eu fico falando falando nome com que ele. não seja do Não. grupo. Gente, apesar disso, quanto tempo faz que tem o jeito moleque? Há uns 20 anos. 20 e poucos, né, amiga? anos já. Gente, é um poucos. casamento. É um casamento, exatamente. É um casamento. Tipo, o meu marido é casado com o marido da Ju há muito mais tempo do Muito que nós mais. mesmos somos Não, casados sem com ele. dúvida, sem dúvida. E justíssimo ele não querer nome do filho dele com nenhum nome do filho do jeito moleque, lógico. Exatamente. E aí eu tinha visto um outro nome, aí eu tinha gostado de Diego. E aí eu falei pra família, acho que eu tô pensando em Diego. Theo Theo é bom. e Diego. Diego E também. aí meu irmão falou, não, Diego não, que se eu tiver um menino vai ser Diego. Ai, nossa, mas eu tô grávida, né? Oi, peraí. me ajuda. Só que aí, só que o Carlinhos ainda não tinha falado assim, puta, é esse nome. E aí eu falei, mas e o Pedro? Não vai ser mais? Ele falou, não, era só se a Maria Nesta fosse o Pedro. gravidez, tá? Aí eu falei, Carlinhos, e Pedro? Ele, eu gosto de Pedro. Falei, puta, eu também gosto de Pedro. Ah, então vamos... Já virou Pedruco e... Não, Pedruco, desde que ele nasceu, era Pedruco, eu acho, já. Que bonitinho. É o Pedruco. Muito fofo. Gente, o Pedro é uma pessoa muito especial. Uma pessoa é ótima, né? Porque ele tem 5 anos, tipo Ele assim. tem 5 Ele é anos, apenas... uma pessoa, ele é uma criança. É uma criancinha. Ele é uma criança. Ele é um ser ser humaninho. humaninho. Ele é um ser Ele é um humaninho. ser humaninho. A Ju veio pra falar da maternidade dela, que o Pedro tem um grau de autismo, né, Ju? É. E como que foi, assim, quando você descobriu? Ou como você descobriu? Então,
porque a gente vive, né? Sim. A gente não passou por isso, E não a gente sei ainda. não sabe diagnosticar, né? Como Eu é que não é? sei, Que momento você fala, nossa, eu na verdade, Como eu acho, vou você perceber conta, né? isso? Mas talvez você não tenha diagnosticado o autismo. O que você diagnosticou primeiro, né? E até ir no médico para ter esse Até diagnóstico, saber, exatamente. enfim, e como é que foi quando você recebeu a notícia? E o que você faz também? Eu vou perguntar tudo de uma vez, tá? Aí você conta. E depois disso, o que efetivamente você faz? Né? Porque eu sei que tem um monte de saídas, de intervenções para realmente ajudar, né? Com e certeza. que, são incríveis, né? Sim. Hoje em dia, eu falo, os adultos autistas de hoje em dia são os que mais sofreram por conta da falta de diagnóstico, de intervenção, enfim. Sim, sim. Mas o Pedruco, ele, até 1 ano e 1 mês, ele teve todo o desenvolvimento dentro Normal. da média. Com 6 meses sentou, aquela coisa, né? Coisinha, Quando tem que sentar, ele sentou. O pescocinho duro. Começou a balbuciar. E tudo dentro, né? Assim, Da do normalidade. esperado. E aí, com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 1 mês, umas amigas foram em casa com os filhos. E aí, eu percebia que eu chamava o filho da minha amiga, ele me olhava na hora. Eles com a mesma idade do Com a Pedro. mesma idade, 2 meses de diferença. E o Gabriel é mais novo que o Pedro, 2 meses. E aí eu chamava o Pedro e o Pedro não olhava. E eu falei, nossa, que estranho. É um caso de atenção. Tem muita gente que ainda acha que é surdo. Então, aí vem aquela coisa, será que ele não tá ouvindo? E aí é o bom senso da mãe. Da eu mãe. acho que assim, gente, a gente sente. Lá no fundinho, seja... Pô, eu tô chamando, ele não olha. Só que quando tocava uma musiquinha que ele gostava na TV, ele olhava na hora. E aí eu falava, ué, então surdo ele não é. Aham. Mas... Vamos levar na O que pediatra pode ser. e ver, né, fazer os testes de audição e tal. Só que outra coisa que eu via é que ele só gostava de coisas que giravam. Então, ele pegava o carrinho, ficava girando a rodinha. Ele ia no carrinho dele de neném e ficava girando a roda do carrinho. Era tudo que girava, chamava a atenção dele. Quando eu chamava, ele não olhava. Nossa, você foi muito perceptiva. E... Porque não é, né? Às vezes a gente vai olhar e falar, ai, que legal. Porque tá, filho uma coisa não olhar normal. pra mãe quando chama é meio normal, né? E isso que é pior. Ele não mas quer. nessa idade não, Beta. Não? É por reflexo. Ah, tá. Quando fica maior, igual a Maria, ela me ignora. Tudo bem? Mas- e mas não bebê precisa assim, ser mãe. entendi. Porque, assim, Ah, tá. o que eu percebi... outra coisa que me deu, assim, né? Que eu despertei. Eu tava parada no farol da rua e veio, né, uma pessoa pedir dinheiro com o filhinho no colo. E eu, oi. O filhinho olhou na hora. Eu falava, gente, eu nunca vi essa criança e ela me olha. Como que meu filho não me olha? Aham. E só que, assim, foi realmente... foi uma coisa que eu prestei atenção e que eu E quis não ir fingi atrás. que eu não tava É. vendo. Assim, eu até comentei, gente, eu chamo o Pedro, não olha, ele só brinca... Comentou com quem? E o pai, porque eu era meio... Eu fazia muita coisa assim também com a Maria. Aí o Beto falava pra mim, ai, você é paranoica. Sabe? Tipo, você é paranoica. Eu falei, não é. Tudo tem que ter atenção, sabe? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas eu acho que você tem que investigar. E aí tinha brincadeiras que eu fazia que ele olhava. Então, Legal. assim, o que ele gosta chama atenção, mas vou chamar uma coisa mais normal do mundo, que a mãe chamar o filho, ele não olha. Ele só gosta de coisa que gira. Ele parou de balbuciar. Também foi outra coisa. Porque, assim, começa com mamá, papapá, nananá. Disso vira mamã, aí vira aga, vira tetê, vira palavras. Vão virando palavras, que faz parte do desenvolvimento. E falei, ué, cadê? Parou. Quanto tempo ele tinha? 1 ano e 1 mês. E ele parou, assim, ele não olhava, parecia que ele tava, Aéreo. assim, aéreo e só no
E as mãozinhas, tipo, assim, um movimento que não parava. E aí eu falei, meu, eu vou juntar essas 4 coisas e vou fazer o quê? O que todo mundo faz. Vou dar um Google. Óbvio. Ai, meu Deus. Dei um Google. Falei, eu chamo, não olha. Gosta de coisas que gira. Parou de balbuciar. Assim, a palavra autismo veio na lata. E assim, eu sabia. Eu sabia. E aí eu falei, meu, eu vou pro quarto chorar. Vou xingar, sei lá o que eu vou fazer. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Porque é uma reação, né? É uma Você não tá reação. indo bem. Eu falei, como é que você lida gente, com o que aquilo? tá acontecendo? Assim, foi um baque, porque assim, eu já sabia que era. Eu não tive esse problema de vou fingir que eu não tô vendo, ou ai, meu vô começou a falar com 6 anos. Eu não, para mim essas coisas não, sabe, Não funcionam. Não funcionam. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso, e é isso. Aí minha mãe, não, calma. Eu falei, não, eu tenho certeza. Eu só preciso chorar. Você pode ficar com o Pedro pra eu chorar 2 dias? Porque eu preciso chorar. E é bom isso, né? E é bom você falar isso, porque assim, tá tudo bem. Foi um baque, foi um susto. Aí assim, nunca eu vou acha que vai chorar. acontecer. Exato, É. exato. E tá certo. E vai chorar, vai sofrer, vai chegar lá no fundo do poço, mas vai se reerguer. Mas foram assim, eu falei, mãe, eu preciso de 2 dias. E juro, foram 2 dias que eu chorei. E aí eu saí, olhei pro Carlinhos, falei, o que a gente precisa fazer? Por onde a gente começa? Eu já Já assim, entendi. o meu foco mudou completamente. Lógico. Eu já não tava mais pensando se tava sofrendo, se eu tava triste. Se eu, Não, eu vou tava, fazer alguma coisa pra ajudar, né? eu preciso fazer, independente do diagnóstico. Eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa. Que tem alguma coisa. Google de novo. Por onde eu começo? Ah, terapia aba. O que é terapia aba? Ah, vou ver isso, vou ver aquilo. Aí falei, meu, quem é o melhor neuro de São Paulo? Eu comecei a pesquisar. A madrinha do Pedro, ela é fisioterapeuta, então ela é ligada à saúde. Ela falou, meu, eu vou buscar todos os contatos que eu tiver na vida, eu vou buscar. E começamos daí. Aí ela falou, Ju, minha amiga tem um filho autista, ele faz fono, ele faz TO, ele faz terapia aba. Eu falei, então vamos buscar isso. Porque eu liguei pro neuro, você liga para um neuro fodão. Não, tá certo. Né? Você liga em maio para agosto. Eu falei, bom, de maio a agosto, maio, junho, julho, eu tenho 3 meses, então eu falei, eu não quero perder tempo. Ele vai tratar 3 meses até ir para esse. Vamos só ressaltar, é isso que você está falando, Ju, que eu acho que é muito, muito, muito interessante. Tudo bem, tem um diagnóstico, ou não ainda, porque ainda não era um diagnóstico preciso de um médico, né? Era ainda um achismo, vamos chamar assim, da mãe, mas que você sabia, a gente sempre fala isso, mãe é muito, né, instintiva, mulher em geral, né? Sim. Então, assim, aí o que eu faço? Eu não vou deixar nenhum dia pra trás, né? Exato. Eu vou aplicar técnicas, eu vou chamar de técnicas, tá? A palavra pode estar errada, mas enfim, pra realmente ajudar meu filho. E eu acho que isso é muito importante. Tudo bem se seu filho é autista, tem Down, eu não sei, enfim. Tá tudo bem, entendeu? Diagnosticou, sofreu, chorou, também tá tudo bem. Sofrer, chorar, faz parte do processo. Mas o que eu vou fazer para dar uma qualidade de vida melhor para ele? Ponto. Que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar óbvio, a gente tem uma maioridade de classe muito baixa financeiramente, que depende do SUS. Mas eu acho que como mãe, você não pode negligenciar. Eu sei que muitas vezes não dá para ir atrás do melhor médico. Não dá para ir atrás de todos os tratamentos. Mas eu acho que hoje a internet tem muito conteúdo. Tem muita mãe que divide isso na internet. Então, por mais que talvez você não tenha esse acesso, pesquisa, faz exercícios caseiros. Sim. Liga. Pede uma ajuda. Liga para essas mães, que eu tenho certeza que ela te ajuda. Sim. Sabe? Com certeza. Ela vai te ajudar. Então, procura uma rede de apoio, né? Não necessariamente de verdade. De dinheiro, não né? espera você bater na porta do SUS e o cara falar para você que você só tem vaga daqui a 1 ano. Não. Então, assim, Exato. Esse tempo perdido. Marquei esse 1 ano. Hoje tem muita startup
que está muito voltada para a área de saúde. Então, consultas estão sendo possíveis com 50, 60, 70 reais. E muitos deles estão fazendo esse trabalho por social. Sim. E que são médicos caríssimos na rede particular e que entram com convênios em algumas startups de saúde para liberar um pedacinho da agenda dele por 50 reais essa consulta. Exatamente. Não, Exatamente. Então, a equipe, vai a atrás, equipe do sabe? Pedro, a equipe de psicólogas do Pedro, elas são de uma escola de formação de psicólogas que quer trabalhar com a terapia ABA, que é análise de comportamento aplicada, né? Que é voltada realmente para o autismo. Essa escola é de formação. Então, assim, elas precisam estagiar, atender crianças e, para quem não tem condição, Pegar cases, né? elas atendem, sim, por um valor simbólico, porque elas também precisam aprender e treinar, Sim. enfim. E também dar essa abertura para as pessoas que não têm condição de conseguir uma intervenção para o filho. Porque, assim, é muito difícil. Eu, dentro, assim, dos meus privilégios, né, que eu pude correr atrás, buscar uma equipe ótima, um neuro ótimo, mas eu vejo muita gente que tem todo esse privilégio E não pode- faz. Não vai. E não faz. não faz. Ou porque não quer ver, não quer enxergar o que está acontecendo. E você perde um tempo precioso do seu filho. Eu tenho um caso real de uma conhecida. Ela começou a perceber, e o caso dele é severo. Não sei se severo pela falta de cuidado ou severo desde o início. Mas ele descobriu. A mãe, como mãe, via que existia algo errado. Não queria ver, mas mais do que isso, ele foi diagnosticado. E o pai não aceita. Isso é Não muito aceita. complicado. E aí, ela chegou na casa de uns amigos há pouco tempo. E o menino, ele grita, né? Ele tem algumas características. E ela começou a chorar na casa desses amigos. Sim. De vergonha. Porque tinha outras crianças da mesma... Olha, até me arrepia. Da mesma idade. E ela chorava. Olha, eu vou chorar junto. E ela pegou e falou assim: eu não saio com ele. Eu não tenho vida com ele. Eu vivo pra ele. O pai não aceita. E aí os amigos em volta falam assim: é de casa. Você não precisa ter vergonha do seu filho. Exato. Sabe? Então, isso é muito real. Então, você assumir e falar: vou cuidar. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem pra todo mundo, né? Eu acho que esse episódio ele é um pouco mais duro até do que os outros. E eu acho que faz parte também da nossa comunicação. Mas eu acho que é bom pra você, mãe e pai, né? Sim. Aceitar, entender o processo e investir na evolução. E aí a Ju tá aqui e ela vai contar aí a questão da evolução. E obviamente, é 100% bom pra criança. E a gente tem que lembrar sempre de uma coisa. A obrigação de criar é nossa, né? A partir do momento que você resolve ser pai e mãe, e seja Ninguém dá um o pai fardo ou mãe maior. afetivo, né? Não interessa a forma, tá? Eu acho que aqui tudo é verdadeiro, né? Então, a partir do momento que você tem essa decisão, né? De pegar uma criança e de ter uma criança e etc., você tem obrigação com ela. Então, você tem a obrigação, sim, e aí eu acho que é isso, de dar o melhor pra ela. Sim. A gente sabe que o autismo tem várias fases, né? Eu acho que tem... Não sei muito bem como funciona, mas... O autismo, por isso que chama espectro, porque nenhum é igual ao outro, assim Certo. como nenhuma pessoa é igual a outra. Então, assim, tem autista tímido, autista extrovertido, autista não verbal, tem não verbal que se comunica, tem autista que fala, mas não se comunica, tem autista leve, suporte, né, leve, médio, severo, moderado, severo. Depende muito do que você vai conseguir fazer, né, pelo seu filho, você pode mudar. E quanto à questão da intervenção, tem uma ativista que eu sigo, que é a Fátima de Quante, que ela é assim, muito conhecida no mundo autista. Ela tem um filho, o Edinho, ele já é adulto, mas ele nasceu autista severo. Certo. E assim, falaram pra ela, olha, seu filho vai viver numa clínica e é isso.
E ela falou, não vai ser. O que eu preciso fazer? Só que você imagina isso há 25, 30 anos atrás. É que hoje, efetivamente, tá muito então, assim, melhor, né? Ela aplicou a terapia, ela aplicou as intervenções, ela que fez tudo. Hoje, ele é leve. Ele saiu do severo pro leve, ele passou por 3... quando a gente chama leve, Ju, só pra gente entender um pouco melhor leve, aqui. gente. O leve você tem uma vida normal, é isso? Não, assim, até falando de gente famosa que, enfim, o que acho que todo mundo autista conhece, leve, que o a Messi gente... é autista, né? Então, o jogador. Não se tem certeza sobre o Messi. Mas, assim, o autista leve, ele tem, sim, comorbidades que prejudicam muito a vida do autista. Tanto que, assim, a taxa de suicídio maior entre os autistas são de autistas leves. Nossa. Não é do moderado, Sério? não é do severo. É porque ele lida com a naturalidade, o normal. Porque, por ser leve, ele lida mais com o social, que é a maior dificuldade do autista. Que é a parte social, de compreensão de como funciona o social, como funciona o comportamento humano. Isso é muito difícil. Então, para o autista ele leve, se vê isso diferente. Com isso. certeza. O leve, ele já consegue ter... ele identifica que ele é diferente, tá? Entendi. Ele é autista. Porque talvez o severo não identifique, né? Não, identifica. É o que eu Também? falo. O espectro é muito... Você Entendi. tem autista Muito amplo, severo né? que, assim... Eu não lembro o nome dele agora, mas tinha um autista que era muito severo a ponto de você não saber, tipo, será que ele entende o que acontece com o mundo? E aí o pai arrumou um jeito de se comunicar com ele. Ele escreveu um livro. Nossa. Contando como ele Foda. se sente. Nossa, que lindo, Então, né? assim, é um leque mesmo. Cada Sim. um é de um jeito e cada um tem que ser cuidado de uma maneira individual. Porém, os tratamentos, a terapia ABA ajuda muito, né? A fono, a TO, a O que fisioterapia. seriam essas fisioterapias? O Pedro faz isso? O Pedro faz tudo. Ele só não faz fisioterapia. Mas isso desde quando você descobriu lá, Desde com um que ano e pouquinho? Eu descobri com 1 ano e 1 mês, aí até eu achar a equipe toda, com 1 ano e 3, ele já estava fazendo terapia. E hoje ele tem 5. Tem 5. E você vê a evolução. Muita. Isso é legal A você contar pra Gabi gente. também. Muita. aham. Tá de prova aqui, né, Gá? Então, assim, o autismo, eu falo que, assim, eu vivi o luto de toda a expectativa que eu criei na minha vida toda. Tipo, meu filho vai ser isso, vai jogar bola, vai sei lá o quê, vai não sei o quê. E, de repente, meu mundo falei, o que vai ser? Quem vai ser meu filho? Sim. Só que não adianta pensar. Então, assim, o autismo, eu falo, o meu mundo de antes acabou. Só que o mundo que eu construí dentro do autismo, eu não quero mais o mundo que eu enxergava antes. Eu vivia numa bolha que Social, eu não fazia né? noção. Total. Social, Quando você total. não vive a tipicidade, o autismo, você não tem ideia. Tanto que no meu Instagram eu sempre compartilho de informações, tanto de autismo... Fala aqui pra gente o seu Instagram, aproveita e já. o @jubilubis. Jubilubis. Aí você soletra, porque também a plataforma diz JUBILUBIS. Jubilubis. Perfeito. Quem tiver aí E no assim, eu Spotify, não- Deezer e etc. Assim, tem Pode seguir. gente, várias pessoas para seguirem no Instagram que são realmente ativistas. Que, assim, eu gostaria muito, mas, assim, eu também tenho um pouco de dificuldade na comunicação, mas eu tento passar. Mas você compartilha bastante coisa legal, Eu compartilho bastante coisa e falo sobre o autismo de uma forma muito leve, porque Aham, é o isso aí. autismo é leve para mim. Leve no sentido da aceitação que eu tive, de encarar como... Gente, toda mãe tem um desafio. O meu é esse, o seu vai ser outro, o seu é outro, mas toda mãe tem um desafio. Então eu levo isso como um desafio. Concordo. O meu é comer, camarê. Nesse momento. Então, você vê, sim. o autista, muito autista tem seletividade alimentar, assim, absurda. Sim, eu já ouvi falar sobre isso. Só come amarelo. Só ou come um não sei o quê. determinado A Maria tipo só de come bolacha. branco. O Pedro é um filhotinho de mamute. Ele come tudo. Você der pra ele come muito. Eu tive seletividade alimentar. O Pedro não teve.
Tipo, você não E sabe você como vai tem ser. algum caso hereditário ou não? Então, na minha família, não... Assim, Agora, Parece que todo mundo é normal, né? Isso. só parece. Igual na minha. E Igual na minha, parece tudo normal, tudo nenhum louco. autista nasce do nada. Isso. Então, provavelmente, o pai ou a mãe já carregam Uma carga genética. uma carga genética, características. O meu irmão é TDA. Eu tinha um tio que tinha transtorno bipolar. Então, assim, não vem do nada. Ele é genético. Você nasce autista, você morre autista. Ninguém sai do autismo. O que E acontece se ele é que tiver você... filho, pode ser autista também, é isso. Sim, Eu tenho um amigo que ele teve 3 filhos. Os 3 nasceram são autistas. autistas. E ele também é autista. É tipo master. Ele nunca se auto-identificou, Ou não sabe. diagnosticou. É porque. Aí você me corrija, né, se eu estiver errado. Mas diz que o autismo, principalmente quando, no caso de autismo leve, você tem várias coisas, né? Você vive normal, tem uma vida normal, tem um emprego normal. Talvez não tenha um emprego, talvez com muito mais concentração. Assim, Mas você o pode não ter- vai ser um físico, esse não vai leve- ser um mas pode ser designer, fotógrafo, sei lá. Mas é o quê? É pode ser só o que uma. É você só quiser. Você pode ser- não consegue se relacionar tão bem socialmente? É só isso? Não, assim, que tem meu uma irmão é autista. dificuldade... Ou a maior dificuldade é essa? Eu acho que pro Acabei de autismo leve é uma dificuldade mais social de lidar com as pessoas. Assim, tem uma dificuldade, tem uma questão sensorial. Então, assim, por exemplo, uma pessoa autista pode vir aqui no podcast, apresentar, conversar, falar e tudo bem, vai ser tudo ótimo. Vai chegar em casa, vai dar um cansaço, um esgotamento tão absurdo pelo esforço que ela fez de estar aqui, que ela pode ter uma crise de ansiedade chegando em casa. O maior problema é a gente criar padrões para encaixar todo mundo. Então, assim, Concordo. se Perfeito, você... perfeito. Pô, não importa se a pessoa é autista ou não, a pessoa é autista leve, mas ela tem um dom, ela entende muito daquele assunto e ela tá apta a Eles trabalhar. normalmente Mas são talvez muito seja focados. difícil para ela trabalhar em determinado ambiente. Por que a empresa não pode falar, não, eu quero esse cara, Ele é mas bom. eu vou adaptar o ambiente Sim. para que ele dê o melhor dele. E isso com qualquer pessoa, com qualquer criança, na escola. A escola que ele estuda é a escola normal. É uma escola regular. E só que assim, eles adaptam as situações de aprendizado tudo pro Pedro participar. Sim. Não é assim, as crianças fazem uma coisa, o Pedro faz outra. Ah, Isso sim. não é incluir. Não, a isso não é escola incluir, tá. não. Muita escola se diz. Tem escola que faz isso? Bastante. Na A classe da escola minha fala, filha, não, a esse ano gente entrou. aceita. Aí, só que não trabalha toda a questão que envolve o autismo para que a criança consiga se adaptar. Conviver ali mesmo. Eu acho que não é nem só isso. Existe a filosofia da escola e nem sempre é da professora. Então, eu tenho uma opinião bem dúbia sobre isso, sabia? Eu não vivo isso. Não sei se um dia eu vou viver, mas eu tenho uma funcionária que a irmã foi descoberta com autismo com 5 anos. E desde muito pequena a mãe corre atrás, mas não conseguiam efetivamente diagnosticar. Foi diagnosticada efetivamente com 5 anos. E ela foi para uma escola normal que trabalhava essa questão da inclusão, de estar junto e tudo mais. Só que a mãe dela falou assim, eu vou fazer um teste. Eu vou colocar ela sim numa escola especial. Porque eu sei que todas aquelas outras crianças vão ter exatamente o mesmo problema que ela. E ela viu um desenvolvimento muito maior. Sim. Então, assim, eu sei que isso é um caso a caso. E eu tenho uma amiga que tomou uma advertência da escola de ensino de São Paulo, porque ela tinha 30 alunos na sala, um autista com nível médio para severo, e são muitas crianças. E ela fazendo aqui com as crianças, o menino foi brincar ali sozinho, pegou e colocou uma peça dentro da boca. E ficou engasgado, assim, roxo. E ela entrou num desespero, ela começou a apertar a barriga dele, chacoalhar, ela gritava. E foi pego nas câmeras e tal. E a escola teve que advertir ela, porque ela deixou ele sozinho. Então, nem sempre
existe o real preparo. Porque você acha que uma escola com 30, 20, 15 crianças, um professor consegue dar conta? Não Porque ele consegue. sim exige Mesmo uma com necessidade professor, especial. Não é nem isso. Eu acho que de verdade. Sei lá. Eu acho que numa escola, numa sala de aula com 28, 30 alunos, nenhuma criança consegue aprender direito. Nenhuma. Também acho. Nenhuma, de verdade. Eu sou Pedro- super a favor de escolas menores com ensino. Bom, Turmas menores. Turmas Pedro menores, tem- porque assim, eu estudei em escola grande com tudo isso. Eu Você acha também. mesmo que o professor dava atenção? Eu busquei uma escola pequena pro Pedro. Eu também. Foi bem difícil eu achar escola, porque pra autista nunca tem vaga, tá, gente? Nunca tem Na vaga. sala da minha filha entrou um autista, uma menina autista esse ano. Você liga, você fala, oi, tudo bem, queria ver. Ah, claro, tá, não sei o quê. Você fala, então, só que meu filho tá dentro do espectro. Ah, então, ainda não Acabou abriu as vaga, ou não tem vaga. Eu demorei pra achar a escola. Essa escola do meu filho foi uma indicação de uma mãe que tem um filho autista leve. E aí eu falei, vou lá nessa escola. E eu gostei, porque vai até o 3º colegial, só que tem 300 alunos. Então, são 12 alunos Muito por sala. aham. É isso aí. Só que ainda assim, o Pedro tem uma acompanhante terapeuta. Sim. Tem uma psicóloga que vai com o Pedro na escola. Além, tem a professora, tem assistente, só que o Pedro tem acompanhante Nossa, que incrível. A acompanhante que eu Uma opção pedi. sua. Assim, na outra escola que o Pedro estudou, a gente conversou, eu com a escola, e a gente viu que realmente havia necessidade do Pedro ter uma AT, né? Que é acompanhante terapeuta. E aí, quando eu fui para essa escola, a primeira coisa, vocês aceitam acompanhante terapeuta? Porque, assim, eu sei Isso que eu o Pedro acho precisa. Eu sei que o Pedro precisa. E eu não ia descansar se Não aceitasse, né? se não aceitasse. Eu ia ter que procurar outra escola. Até você achar. Até eu achar. Nossa, eu não tinha conhecimento Porque, sobre assim, isso. toda a terapia que o Pedro faz de manhã, o Pedro, gente, ele tem muito compromisso. Ele faz terapia ABA, ele faz fono, ele faz TO. e Você ele parou faz de trabalhar? natação. Parei. Parei Quantas vezes por semana ele faz? todo dia. Todo dia. Ele faz todo dia. Então, assim, as terapias mais a acompanhante terapeuta, que na verdade é uma continuação das terapias que ele faz de manhã, ele No ambiente segue escolar. no ambiente escolar. Então, ele faz 30 a 40 horas semanais de terapia. É um trabalho. E aí, quando você Mas é um falou que viu a avanço muito evolução, grande. é isso. Qual a evolução que, assim, porque você, mãe, vai ver um monte de evolução. Você tá ali no dia a dia com ele, você sabe tudo. Mas socialmente falando, ele era assim, agora ele está assim. Então. Uma parte mais superficial. O Pedro, foi o que eu falei, com 1 ano e 1 mês, ele parou de balbuciar, ele parou, né, assim, ele não olhava. Coisas que as crianças fazem naturalmente, que é começar a apontar. Essas coisas ele não fazia nada. Então, com a terapia, com a fono, ele aprendeu a apontar. Quer dizer, é aprender a se comunicar, é aprender a pedir o que ele quer. Isso é tão importante. E quando a gente não vive essa maternidade atípica, isso é tão natural que você nem percebe Nem a dá bola, importância que tem Muito nisso. louco, né? Então, o Pedro era mãozinha, esticar dedinho e levantar Pra para pedir. aprender a apontar. E agora ele faz normal, né? Sim, agora do ele fala. apontar, ele foi para a Apex. A Apex é um fichário com imagens para ele conseguir se comunicar através das imagens. Então, tinha o eu quero, né, um bonequinho escrito eu quero, tal coisa. Então, ele colava eu no velcrinho do fichário. Eu quero banana. Ele foi aprendendo isso na terapia e na fono. Olha, que legal. Aprender a se comunicar. Disso, e é o que eu falo, não adianta pensar no futuro. Não. Com o autismo não existe... será que... Não importa. Porque você tem que pensar no hoje. Ele tem que aprender então, agora. hoje o meu filho precisa aprender a se comunicar. Se ele vai ser verbal, se ele não vai ser não verbal, eu falei, eu não quero saber. Eu quero que ele se comunique. Se ele vai, independente ele da fala ou desenvolveu não. a fala ou não? Então, ele está desenvolvendo. Hoje ele nomeia tudo. Que legal. Ele pede as coisas, mas, por exemplo, ele não conversa. Então, ele está começando. Então, eu pego ele na escola, Pedro, como é que foi a escola? Eu falo sozinha, já estou acostumada.
Porque, assim, eu não tenho a resposta dele, mas eu não deixo Mas ele não de responde conversar. nem assim, foi bom, legal. Não. Não. Não, ele não tem... É porque, assim, são várias etapas da comunicação. Então, para ele conseguir responder uma conversa, precisa de muitas novas sinapses que talvez ele ainda não fez. Mas, assim, hoje Pedro, como é que foi a escola? Quem você viu? Porque eu sei que ele gosta de algumas crianças da sala. Então, eu toco o nome dessas crianças. E você viu a Luli? Você gosta da Luli? Ele, gosto, Luli. Tipo, ele é bem, gosto, Luli. Eu, que bom. E você viu o Joca? Joca. Tipo, é uma palavra, mas Sim. não importa. Tipo, eu não sabia nem se ele ia falar isso um dia. Então, pra mim, já É uma evolução, não, pra você e pra todo mundo, né? Assim, pra você, pra ele. E ele dá, assim, eu sei do que ele gosta, quando ele quer uma coisa, gente, esse menino, quando uma ele, loucura. Tipo, ele querer ir lá em casa. Sábado, ele tem uma memória visual, assim, extraordinária, acima A gente convive com o Pedro também desde que ele nasceu, né? E Então, eles têm uma... Eles desenvolvem muito outras coisas que os que não têm esse tipo de situação não desenvolvem, uma coisa né? leva a outra. Como ele, Então- por exemplo, tem uma dificuldade na fala, então a parte visual dele Ele observa. Ele é muito observador. Muito. E, assim, existe uma tabela de uma média do que uma criança tem que estar fazendo com 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3. Existe essa tabela. A evolução do Pedro é medida através dessa tabela. Então, assim, com 2 anos, já imita, já fala tantas palavras, já nomeia isso. Como é que tá o Pedro nessa parte? Como ele tá na imitação? Como ele tá na socialização? Como ele tá? Tem toda uma evolução em cima dessa tabela. Na parte visual, ele estava acima da média da idade. Na parte social, ele estava muito abaixo. Mas, então, assim, através dessa tabela, a gente vê, então eu não vou incentivar o visual pra caramba se ele já tá voando. Sim, lógico, eu tenho que pegar a outra parte. a outra parte. Mas, assim, Na pandemia, como que ficaram os tratamentos? Então, foi aí que eu parei de trabalhar. Verdade. Eu trabalhava, assim, mesmo, né, quando veio as o terapias, né? autismo, tudo, eu falei, não, vou seguir. Mãe, né? Aquela mãe que Sim, fala, eu vou guerreira, trabalhar, vou fazer tudo. Vou ser mãe atípica, A vou mãe trabalhar, moderna. A gente quer fazer tudo. Só que isso também teve várias consequências, né? Eu Tô sei bem. medicada. Tô medicada, galera. Eu tinha que falar, tá ótima. Tô ótima. Mas na pandemia, o primeiro mês parou tudo. Eu falei, E agora? ferrou. Você teve Meu que filho aplicar, vai né? regredir, eu não sei o que vai acontecer. Aí começaram as terapias Aí online. nesse caso, nem você, nem ninguém, né? Naquela- E aí eu falei, gente ficou o que eu desesperado. vou fazer? E aí Seu trabalho não era flexível. Ele era, só que assim, eu Dedica tive que muito virar tudo. Eu tive que virar fono, psicóloga, TO, mãe. E eu ainda tentei trabalhar, mas assim, eu não tava dando conta. Porque, assim, imagina participar Demanda de muita todas atenção. as terapias online. E fazer a terapia online com o seu filho autista que não tem atenção. O Pedro, E super ele fica 1 novinho. minuto em cada coisa. Ele imagina ficar 1 hora. E eu lá, Pedro, aponta o pato. Pedro, me mostra, nananã. E eu fazia a terapia online com as terapeutas, só que eu participando. Sim. E o Carlinhos. Aham. Eu e o Carlinhos, meu marido, assim, participa, a gente é 50-50, assim. Ele é muito ativo em tudo, assim, relacionado ao Pedro. Tudo que ele pode fazer, ele faz. Não é assim, ele me ajuda, não. A gente... E agora com a volta aos shows? Nossa, agora tá Tá pauleira. pegada maluca. Só que, graças a Deus, voltou tudo, né? É. Então, Sim. assim... Ele vai pra escola, ele E, cansa assim, também, o Pedro né? é quando o vai meu pra escola. trabalho. Ele é a minha prioridade, ele é meu trabalho, é onde eu vou buscar o resultado. Que demais. Então, assim, eu pude parar de trabalhar, né? Porque muita mãe não pode. Eu pude parar. Então, se eu pude, eu falo, eu vou me dedicar 200% ao É Pedro. isso aí. Então, eu levo em todas as terapias, eu levo na escola. Então, me sobra, assim, Difícil. no dia, 3 horas. Então, assim, não dá para trabalhar com 3 horas. Eu vou resolver as coisas
que não é ligadas ao Pedro nessas 3 horas. Na casa, né? Tipo, Sim, a própria casa demanda, né? exato, demanda bastante. Não, e além você disso, ela tem tem a alguma vida babá? dela também. né? Sim, lógico. Não, eu tenho a neta que trabalha em casa, mas ela não é babá específica do Pedro. Ela me ajuda com a casa e ela me ajuda com o Pedro. Mas eu não tenho. Eu que realmente vejo tudo do Pedro. Que eu fico pensando, gente, se eu voltar a trabalhar, eu falo, aí eu não vou estar ali. E ele vai falar, gente, cadê minha mãe? Assim, eu sou a base, eu sou a ajuda dele, eu tô ali, né? Eu fico com esse medo de, tipo, não tá ali e ele não evoluir o tanto quanto ele evoluiria se eu Estivesse junto, né? junto. Você pretende ter algum outro filho? Não. Já fechamos a fabriquinha, eu e o Carlinhos. Porque E a dedicação fica 100% pra ele, né? fica Também. 100% Bom, pra ele. E assim, eu não sei se eu tenho condição, eu assumo que, tem mãe que nasceu pra ser mãe de 3, de 2, de 5. Eu realmente percebi que eu nasci pra ser mãe Mãe de do um. Pedro. do Pedro. Pronto, Exclusivamente do Pedro. E, assim, hoje eu vejo como um trabalho mesmo, que eu quero colher meus frutos. Estou colhendo já, mas eu Você tenho já certeza que eu colhe vou isso, vai ser ainda melhor. colher né? muito mais. Com certeza. E, assim... O Gabriel falou que acabou, mas eu queria que você Então. mandasse um recado, assim, pras mães. No geral, assim, não só pra quem é mãe de autista, mas às vezes a gente não percebe mesmo, a gente não quer enxergar, quer tampar o sol com a peneira. E de repente não é autismo, é TDAH, né? Ou Tem sei lá, outras tem coisas. Tem várias tantas questões, coisas. eu vejo Queria que você crianças falasse com- pra elas alguma coisa Mamães. que você... Mamães, a gente Entendeu? sente que tem alguma coisa errada, vai buscar, não importa o diagnóstico, se vai ter um diagnóstico. Às vezes é só um, tipo, ele tá assim, mas entra na fono e começa a falar. Às vezes é uma outra coisa, é um TDA, ou a criança tem uma ansiedade, ela tem uma questão Isso, às vezes sensorial, até uma de questão ansiedade de mesmo. seletividade alimentar. Não importa. Sim. Se aquilo tá te preocupando, vai ver, Vai não atrás. perde tempo, porque assim, E a nem criança, tampa o sol com a peneira, né? quanto Por menor favor. ela é, mais capacidade o cérebro tem De evoluir, né? de evoluir. Tipo, a criança faz o dobro de sinapse do adulto. Então, ela tem muita oportunidade de aprender. E então, não perde esse tempo, não espera passar, não fica... Foi o que eu falei, meu avô falou com 7 anos. Não, gente, então seu avô também teve alguma coisa. É que tinha que ser vista lógico. E não foi vista. Então é isso. Eu desejo que todas as mães tenham a coragem de viver a tipicidade ou não, mas não deixar passar. Perfeito. Pra não perder esse Ju, tempo. fala de novo o seu Instagram, vai estar aqui direitinho, né? Mas pra quem tá aí nos streamings de áudio, conta de novo o seu Instagram. Vamos seguir a Ju, vamos entender aí. @jubilubes. E é isso, gente. Eu posto algumas coisas lá falando sobre autismo. muito legal o Instagram da Ju. Eu posto muita coisa também de autismo adulto, porque Ah, legal. eu vejo que tem muitas pessoas que passam por muitas coisas e às vezes fala, por que eu não vou ver? Não necessariamente o autismo, mas tem muita gente que fala, nossa, eu sou assim, será que eu sou autista? Eu falo, eu não sei, mas por que você não vai ver Não vai atrás. se isso te prejudica de alguma forma? Se você sofre com isso, com ansiedade? Eu sofro. Constantemente. Não, Diagnosticada. nem fala, eu também. Diagnosticada, medicada. Somos duas, então. Mas eu comecei depois que eu tive a Maria. Por uma desregulação. Me desregulou muito o nascimento dela, com o trabalho e pressão financeira, etc. Sim, até porque o nascimento do filho deixa a mãe em estado de alerta Sempre. total, crônico. Então, assim, mexe com a nossa química. E também, a mamãe também tem que buscar ajuda, né? Sim, é isso. Vamos lá. Todo mundo buscando Porque ajuda a mãe, para tudo. quando não e está bem, ninguém equilíbrio. está bem. Ninguém tá bem. Ninguém tá bem. Não mesmo. Ai, gente, beijo. Gente, eu amei. Eu amei também. Ju, muito obrigada por bem, dividir sua Obrigada. história. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. De maneira bem gente, obrigada a transparente. vocês. E com muito amor. Com muito amor. Com muito amor. De verdade, Obrigada. obrigada, viu, Ju? Obrigada a vocês. Beijo!
Beijo.